Regra de 3 simples, né? Então, regra de 3 simples é um processo prático, né, para a gente resolver problemas que envolvem 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles, né? Então, devemos determinar esse outro valor desconhecido a partir dos 3 já conhecidos, né? Então, a gente segue uns passos para fazer uma regra de 3. Depois que eu terminar de explicar aqui, eu vou dar um exemplo e mostrar como é que a gente aplica uma regra de 3, né? Esse conteúdo é importante porque ajuda na prova do Enseja. Cai várias questões que podem ser resolvidas por esse processo, né? Então, primeiro, a gente constrói uma tabela, né, agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécie diferentes em correspondência. Identificar, né, o segundo passo é identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E o terceiro passo é montar uma proporção e resolver a equação, né? Então, o exemplo é: com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Qual será essa energia produzida, né? O que é que diz aqui no problema, né? Que ele tem uma área que absorve os raios solares, né, para transformar em energia para mover o motor da lancha, né? E essa área de 1,2 metros quadrados, né, que capta os raios solares, ela produz 400 watts por hora de energia, né? Aí a pergunta é: se a gente aumentar essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a área produzida, né? Então, primeiro, o primeiro passo, né, a gente vai fazer o que? Colocar a área, né? Depois a energia, né? Fazer aqui uma tabelinha, a área em metros quadrados e a energia em watts hora. Bom, a gente faz a tabela, né? Aí a gente, grandezas, né? O que seriam as grandezas, né? Tipo, área é uma grandeza e energia é outra grandeza, né? Tipo, seriam coisas diferentes. Então, a gente organizou a tabelinha, né? Aí a gente teria primeiro que 1,2 metros quadrados, né? Aí produz o que de energia? Produz 400 watts de energia. Aí ele tem que, aumentando a área para 1,5 metros quadrados, vai produzir o que de energia, né? Então, se eu não sei o que é, eu chamo de uma certa letra qualquer. Eu vou utilizar aqui o X. Beleza. Aí, depois de feita a tabela, né, a gente vai olhar
se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que seria isso? O que é uma grandeza diretamente proporcional? Não é? Uma grandeza diretamente proporcional a outra seria o quê? Se eu aumentar a quantidade, se eu aumento uma quantidade, eu aumento a outra, né? Digamos, se eu faço um bolo com 500 gramas de farinha, então 500 gramas de farinha faz um bolo. Se eu aumentar, em vez de 500 gramas, eu fizer com 1 quilo, eu vou produzir o quê? 2 bolos. Então, à medida que eu aumento a farinha, a quantidade de bolos aumenta. Então, isso é uma grandeza diretamente proporcional. Inversamente proporcional seria, tipo, se eu aumentasse, um exemplo mais prático, né? Um pedreiro levanta uma parede em 8 horas. Se forem 2 pedreiros, vai levantar na metade do tempo, né? Teoricamente, um pedreiro levanta a parede em 8 horas, 2 pedreiros vão levantar na metade do tempo, né? Em 4 horas. Então, à medida se eu tenho um pedreiro e aumento para 2, o tempo diminui. Então, se eu aumento uma grandeza e diminui a outra, isso quer dizer que elas são inversamente proporcionais. Isso é bem relevante, é bem importante para a gente resolver a regra de 3. Então, se eu tinha 1,2 metros e produzia 400 watts de energia por hora, se eu aumentar a área, eu também vou aumentar a energia, ou seja, elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, aumentou a de baixo, vai aumentar aqui também. Então, são diretamente proporcionais. Então, eu coloco, aí eu vou resolver, no caso, como essa foi proporcional, então eu aumentando essa, aumentando daqui para aqui, eu aumento essa também. Então elas são diretamente proporcionais. Então isso quer dizer o quê? Que elas são diretamente proporcionais. Então quando eu vou fazer a minha conta, eu vou fazer depois, agora o terceiro passo, né, fazer uma proporção, né? Então vai ser a proporção que 1,5 metros quadrados está para 1,5 metros quadrados, como os 400 watts está para X. Isso seria uma proporção. Então, a gente transforma, depois que observou as grandezas, né, transforma elas numa proporção aqui, né, que é um valor sobre o outro, né? Então, esse valor está para esse, como esse 400 está para esse, né? Esse valor produz esse e esse daqui vai produzir X. Com isso, nós vamos descobrir a variável X. Se, tipo, essa grandeza fosse inversamente proporcional a essa, aí a setinha ia ficar para cima e essa ia para baixo, né? Porque daqui para cá está aumentando, aí daqui para cá estaria diminuindo. Então botaria a seta ao contrário, que era para ser daqui para cá aumentando. Aí eu faria o que? Se elas são inversamente proporcionais, para eu fazer a proporção, eu tenho que deixar as duas setas iguais, ou seja, eu inverto o valor, né? Se uma grandeza aqui fosse inversamente proporcional, eu inverteria o valor. Agora eu faço o que? Eu multiplico cruzado. Eu multiplico esse valor por esse e esse por esse. Então, 1,2 vezes x dá 1,2x igual a, que é 1,5.
1,5 vezes 400, eu coloco 1,5 vezes 400. A gente multiplica 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20. 1 vezes 0, 0, lembrando que como são dois algarismos, eu desloco, quando eu começo a multiplicar o segundo, eu desloco uma casa para a esquerda. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 4, 4. Então, aí agora somos os resultados, 0, 0, 0, 2 mais 4, 6, né? Aí ficou 6.000 aqui no meu resultado. Só que, como eu multiplico números com vírgula, eu tenho que colocar vírgula no meu resultado também. O que é que eu faço? Eu pego, conto a quantidade de números que tem depois da vírgula, ou seja, a direita da vírgula. Aqui no 400 não aparece, é porque a vírgula está no final, então não tenho nenhum número depois da vírgula. Aqui eu tenho né? Eu tenho o 5, só tenho um número aqui depois da vírgula, à direita da vírgula é o 5. Então eu chego aqui no meu resultado no final e conto uma casa. Então deu 600,0. Se aqui tivesse outra casa também, eu juntaria as duas, eu juntaria essa casa com essa daqui, que daria duas casas, e deslocaria duas vezes. Aqui nesse caso só tem uma casa decimal, um número depois da vírgula, então desloco a vírgula só uma casa para a esquerda. Então, como esse zero está depois da vírgula, eu posso desconsiderar ele, vai ficar só 600. Então 1,2 igual a 600, né, que é o valor de 1,5 vezes 400. Quando a gente tem essa igualdade aqui com variáveis, sempre passa para o outro lado, sempre a gente tem que deixar isolada a variável. Como é que a gente faz isso? A gente leva o número que está desse lado da igualdade para o outro lado com sinal invertido. Então, esse 1,2 está multiplicando, né? Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, x vai ser igual aos 600 que já estava desse lado, e 1,2 que estava multiplicando passa dividindo, né? Uma fração é a divisão, né? Agora só era a gente dividir esses 600 por 1,2. Como é que eu divido 600 por 1,2? Primeiro, como eu estou dividindo números com vírgula, eu tenho que igualar a quantidade de números depois da vírgula. Aqui eu não tenho nenhum e aqui eu tenho um. Então, para eu igualar, a vírgula estaria aqui, né? Eu coloco o zero. Coloco o zero em quem eu quero igualar. E para eu igualar, o número que tem menos casas decimais, menos número depois da vírgula é esse, que não tem nenhum, e esse tem um. Então, eu acrescento um zero aqui, a vírgula para um zero aqui. Depois, aqui tem uma casa e aqui tem uma casa. Depois que está igual, eu elimino as vírgulas e faço a divisão. Então, quando eu for dividir, seria 6 é maior que 12? Não, então não dá para eu dividir. Então eu pego outro número, 60 dividido por 12 vai dar um 5. 5 vezes 2, 10, vem 1, né? 5 vezes 1, 5, com 1, 6. Aí eu subtraio 0, 6 menos 6, 0. Baixo 0. Não deu para eu dividir, acrescento um 0 aqui. Baixo 0. Não deu para eu dividir, acrescento um 0 aqui. Então, minha resposta será 500 watts de energia, né, por hora. Isso seria a gente utilizar a regra